E aí, povo, cheguei! Como é que vocês estão? Bem-vindos novamente ao meu canal. Bom, eu já vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, o que mais que tem que falar? Um comentário, ativar o sininho, tudo isso? Será que eu tô esquecendo mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Hoje eu vim contar uma história bem levinha, da época que eu trabalhava lá no deserto, na Safari de Abu Dhabi, e aconteciam muitas coisas diferentes por lá. É um local muito turístico, né? E iam muitos turistas. Quando eu trabalhava lá, no primeiro ano, durante um ano, eu ia pro deserto e voltava pro deserto com o carro dos guests, dos clientes. Como que isso funciona em Abu Dhabi? Um carro 4x4 vai te buscar no teu hotel, depois que tu, né, já agendou tudo. Aí eles te pegam no hotel e te levam pro deserto. O deserto é mais ou menos 1 hora de Abu Dhabi, 45 minutos, na verdade. Então eles pegam todos os guests, né, e levam pro deserto. Como eu não tinha carro nessa época, eu ia junto com os guests. Eles me pegavam em casa, a gente pegava os guests e eu ia. Fazia todo o rally. E eu já tive acidente. Tá, quase acidente. Eu vou contar essa história pra vocês. Tá vendo? São muitas histórias. Bom, voltando. Então eu ia com os guests, fazia todo o passeio, a gente chegava no camp. E aí lá a gente ficava e era onde tinha o meu show. Finalizava tudo, a gente voltava para casa, eu voltava com eles. Tranquilo. Nessa época foi muito legal, eu conheci muita gente, eu conversei com muita gente. Foi a vez que eu conheci o Merini. Foi a primeira vez na vida, a primeira e única. E aí, nesse dia eu fui no carro com os guests, tudo normal. Eu nem lembro dos guests desse dia, na verdade. Não lembro deles. Porém, na volta eu lembro. Bom, sobre o show. Fui fazer meu show. No que eu entrei e comecei a dançar, eu vejo alguma coisa ao redor de mim. E aí eu olho e era um menininho. Um menininho de uns 2 anos no máximo, eu acho. Não, não. 2 anos e meio, mais ou menos, 3 no máximo. O menino corria em volta de mim enlouquecidamente. Corria, 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 corria. Porém, este menino não estava normalzinho. Ele estava pelado. Pois é. Ele corria em volta de mim e tipo assim, tava ali ele, né? Tudo balançando. Ai, gente, e eu estava com vergonha por essa criança. Eu olhava ao redor e as pessoas, elas também estavam envergonhadas, elas também estavam desconfortáveis com aquela situação. Porém, os pais estavam achando, ó, lindíssimo! Tirando foto, fazendo vídeo, dando risada. E todo mundo muito tenso. Quando eu tô no palco, o palco é meu. Já fazem muitos anos que eu encaro o palco como meu quando eu estou nele, quando é o meu show. Então, no meu palco, só vão acontecer coisas que eu permita. E aí vem aquela coisa de tipo, Erine, mas coisas acontecem que a gente não tem controle. Realmente, coisas acontecem que a gente não tem controle. Porém, neste momento, a gente toma controle da situação. E foi o que eu fiz. Eu olhei os meus colegas e eles todos estavam rindo da criança. E eu comecei a ficar nervosa, porque eu ia ter que dançar a espada com aquela criança rodando em cima de mim. Eu olhava para os pais nem aí. Nem sinal de que iam retirar a criança. Aí eu comecei a olhar para os meus colegas enquanto eu dançava, né? Eu olhava para os meus colegas e tipo assim, ei galera, por favor, tira ele. Ninguém me olhava, tava todo mundo vidrado na criança. E aí, né, o que fazer? Quando deu a pausa,
da música, eu fiz sinal para os meus colegas e eu fiz sinal para a criança. Eu disse, ó, tem que tirar o menino. Aí eles vieram, pediram para os pais e os pais, muito na má vontade, tiraram a criança. Quando a gente voltou, eles voltaram no meu carro. E aí... Ah, agora eu lembrei. Tinha sim, eu lembrei dos guests do primeiro carro, porque eu não voltei no mesmo carro. Eu voltei no carro sem roupinha, tá? E aí eu descobri que existia um sem roupão também. Porque o pai da criança, ele estava sem camisa. Ele estava de bermuda, assim, mas ele estava sem camisa. Gente, eu sei que no Brasil, um homem sem camisa é muito comum, é uma coisa, é a coisa mais comum do mundo. Os homens andam sem camisa na rua, os homens andam, eles entram sem camisa, eles tiram a camisa em qualquer lugar. Porém, em países árabes, tirar a camisa é assim como tirar qualquer parte da roupa, né? Homens não tiram a camisa, não tiram a camisa na frente de pessoas que eles não têm intimidade. Então, por exemplo, assim, muito dificilmente o namorado da minha amiga vai tirar a camisa na minha frente, entende? Essas coisas que são mais são mais respeitosas, assim, em relação ao corpo. Pode ser que vocês acham que vocês venham me falar que não, que eu já tô muito orientalizada, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu sempre vou bater nessa tecla. Estamos num país que não é o nosso. Estamos na casa dos outros. E na casa dos outros, a gente respeita as regras dos outros. Então, se a pessoa tem uma casa e na hora de entrar tem que tirar o sapato, essa é a regra da casa da pessoa. Então, a gente tem que tirar o sapato se a gente quer frequentar aquele local. A mesma coisa se dá quando a gente vai para um país estrangeiro. A gente tem que saber a cultura do país. E a gente tem que, sim, respeitar e seguir todas as regras. E aquele cara estar sem camisa, num passeio turístico, dentro do carro, com outras pessoas, é, sim, muito desrespeitoso. Eu me lembro dos meus colegas do deserto, eles são indianos. E eles também se chocaram bastante com a reação desse cara de tirar a camisa. Ele não era brasileiro, tá? Ele não era latino também. Essa família era do Cazaquistão. Mas pelo visto não havia pudor nenhum em ficar meio pelado, né? Tem mais um detalhe. Por que eu faço tanta questão de ter controle sobre o meu palco e sobre o meu show? Porque é tudo muito bem pensado. Porque eu faço um show para os meus clientes, para minha audiência, para quem está me assistindo, para minha plateia. Então, eu sei a responsabilidade que eu tinha no deserto. Por exemplo, a gente no deserto, a gente tem que... O nosso papel lá é deixar tudo mais mágico, porque eles vivem a experiência beduína, a experiência do deserto. Óbvio que não existia tanura e beldense nessa época, né, na experiência do deserto, mas faz parte hoje em dia, sim, do folclore, né, e aí eles trazem, óbvio, um entretenimento pro público. E nesse caso é tanura e belly dance. Então, eu programo o meu show, eu fazia o meu show no deserto para que aquilo tudo fosse mágico. Então tinha espada, tinha véu, tinha mistério, sabe? E eu me lembro que no final do show, a menina que tava no meu carro antes quando a gente foi, ela era americana. E ela comentou comigo. Ela disse, nossa, maravilhoso teu show. E tinha um driver do meu lado. E ela disse assim, eu só não gostei daquela criança. Porque pros pais dela podia ser muito bonitinho. Ela tá andando, ela tá correndo, sem roupinha, ao redor da belly dance. Só que pra mim, que tava lá assistindo, que paguei pelo show, que queria assistir o show, pra mim tava sendo uma experiência péssima, porque eu não queria ficar assistindo uma criança correndo ao redor da bailarina. Isso, infelizmente, estragou o show pra mim, no início. Mas, parabéns, depois eu gostei muito, tá muito boa, não sei o que, blá, blá, blá.
Então, são esses feedbacks, são essas visões de telespectador que eu sempre procuro buscar e trazer para o meu show. Imagina a gente ir no teatro e a criança subir em cima do palco e começar a aloprar no meio da peça. Imagina a gente ir num concerto musical, uma criança subir no palco e começar a correr. Ninguém vai gostar. O artista vai se sentir altamente desrespeitado e as pessoas que pagaram para estar ali assistindo, elas também não vão gostar. Elas também vão achar que ficou desconfortável. Claro que eu não tenho direito nenhum de dizer, pais, tirem seus filhos. Mas, como artista, eu posso dizer, artistas, cuidem do seu palco. Deixem a sua audiência feliz. Deixem o seu público satisfeito com o show que eles estão indo assistir. Então, cuidem do seu palco. Tenham o seu palco sob controle. Certo? E é isso, a história de hoje é super rápida, aprendizado muito bom, porque justamente nesse dia eu consegui ouvir o feedback. E para quem não me conhece, eu amo criança. Uma das coisas que eu mais gosto é de trazer as crianças pro palco, para dançar comigo, para se divertir. Se eu vejo criança, eu brinco com elas. Eu amo, eu sou fissurada em criança. Porém, não no meio do meu show. No meio do meu show, eu peço para tirar mesmo, de verdade. E dependendo como tá a situação, eu paro e encaminho a criança para fora. Claro que com muito respeito à criança, né? Com muito respeito aos pais e ao resto do meu público. Então é isso, se vocês gostaram, deixe um ok, um joinha, um comentário, um beijo. E eu acho que é isso. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!